portas de vidro aos poucos são reerguidas novamente, abrindo caminhos para enormes vitrines de vidro que expõem peças e acessórios que talvez nem serão comprados por muitas pessoas que as veem. As escadas rolantes voltam a operar, assim como os elevadores se preparam para subir e descer incessavelmente. Os shoppings começam a ficar reconhecíveis como tais. Isso porque todos os 577 estabelecimentos do tipo no Brasil foram fechados devido a recomendações de decretos municipais e estaduais para combater o novo coronavírus. Agora, conforme os governos flexibilizam as restrições de funcionamento do comércio, eles dão início gradativamente a um retorno a uma certa normalidade. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, apontam que a maior concentração de reabertura é aqui na região sul, cujos 3 estados respondem por 56 das 89 estruturas operantes no país. No Rio Grande do Sul, são 14 estabelecimentos em 7 municípios, ainda que ofereçam um horário reduzido de atendimento e mantenham restrições fortes na áreas de lazer, onde há vários atrativos fechados. Especificamente por aqui, os shoppings já podem reabrir desde 16 de abril, e cabe às prefeituras decidirem. Porto Alegre recebeu autorização da administração municipal na noite de ontem, terça-feira. O prefeito Nelson Marquesan Júnior assinou um decreto que passa a permitir o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços independente do enquadramento. Essas medidas valem a partir desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. E por isso, aqui no Direto ao Ponto, vamos debater o futuro dos shoppings no Brasil após a pandemia de Covid-19. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Aos poucos, o processo de reabertura de estabelecimentos, que são ambientes em que as pessoas circulam de forma organizada e espaçada, já começou em algumas cidades brasileiras. Para definir uma regra mútua a todos os shoppings, a Abrace criou um protocolo rigoroso com mais de 20 medidas que visam um reforço da higienização, além de um procedimento minucioso que visa garantir a saúde de clientes e colaboradores. A repórter Brenda Fernandes conversou com o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Mai, sobre esse momento no setor. Olá. Olá, presidente, tudo bom? Prazer, Brenda. Olá, Brenda, como vai você? Eu vou bem, e você, tudo certo? Na medida do possível, a saúde vai super bem. Nos negócios, poderíamos ser melhor, né, Brenda? Ah, verdade. Muito obrigada, primeiramente, por ficar à disposição para essa entrevista. Ah, prazer. Ô, Glauco, queria começar ouvindo você. Como foi pensado o protocolo de funcionamento dos shoppings, aquele conjunto de 20 medidas? Poderia explicar para a gente como ele foi pensado? Uhum. Olha, a gente começou a perceber aqui, ainda em março, que em algum momento a gente teria que reabrir os shoppings, que precisaríamos operar dentro de uma nova realidade. Então, começamos a conversar com alguns especialistas da área da saúde e aí passamos a observar práticas realizadas no mundo, né? Na Ásia, na Europa, sobretudo ali na Alemanha, nos Estados Unidos, e em alguns países, inclusive, haviam protocolos de operação nesses shoppings. Nós pegamos essas boas práticas, isso que a gente observou no mundo, trouxemos para cá, ali consolidamos, abrasileiramos, conversamos com alguns profissionais da área da saúde, infectologistas, pneumologistas, alinhamos com o nosso comitê de operações, incluímos ali uma ou outra atividade e aí sim consolidamos essas 23 práticas aí que a gente está adotando no Brasil inteiro como protocolo de operação de retomada da atividade econômica. Então esse foi o processo de construção desse material. Os shoppings de operação no Brasil eles estão funcionando com diferentes restrições, né, Glauco? E, consequentemente, geram redução de vendas. Vocês já têm dados de perdas no setor? Assim, projetam esses números? Olha, no Brasil, a gente tem, desde o período de abertura até agora, cerca de 25 bilhões de perdas de faturamento. Não é de Porto Alegre, isso é no Brasil, tá? Uhum. Então, eu não tenho esse número específico ali do estado ou da cidade de Porto Alegre, mas no Brasil 25 bilhões. Agora com a abertura gradual, nós vamos continuar com um rombo grande e não sabemos durante quanto tempo. Se isso vai ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, ninguém sabe ainda quanto tempo vai se voltar
as vendas no mesmo ritmo que a gente tinha no período pré-pandemia. Então vai ser um ano que a gente vai ter o resultado muito impactado, Brenda. Uhum. E quanto tempo para recuperar? Tem essa projeção? Não tenho, não posso dizer, porque, primeiro, nenhum lugar do mundo a gente conseguiu ver isso. Uhum. Nenhum lugar já chegou nesse nível, né, de, olha, chegamos no mesmo patamar de antes, e a gente não sabe, porque cada cidade aqui tem uma característica, a cidade já está aberta há 30 dias, né, e Canoas abriu dia 17 de abril, então faz mais de 30 dias. São Paulo, capital, que é onde eu moro, está fechado, e a perspectiva é que vem abrir somente depois do dia 1º de junho, então cada uma tem sua velocidade, é diferente, isso não temos como medir quanto tempo vai demorar. Ô Glauco, sobre então a decisão da reabertura dos shoppings, como a associação ela vê essa decisão, se parte dos governantes, ou como é que a associação vê isso, essa articulação, e se há também uma articulação por parte da Abraço junto a diferentes níveis de governança? Olha, a gente, desde março, desde o início do fechamento, na verdade, no processo de fechamento, a gente já manteve um diálogo muito franco com os governos e prefeituras. Uhum. Mantivemos esse diálogo aí o tempo inteiro e agora, no período de abertura, estamos utilizando os mesmos canais para poder passar essas ideias de protocolo, você poder passar dados, sugerir, entender como é que está o momento do município. Então, temos conversado. Acho que cada cidade é uma cidade, né? Cada caso é um caso. Há cidades em que os indicadores de saúde, as características ali sociais e culturais do município, da população, os meios de locomoção, mobilidade permitem a abertura. E tem cidades que ainda não, que ainda está com uma pressão muito grande no sistema público de saúde, em termos de leitos de UTI, etc. Então a gente acha que ainda tem que esperar um pouco mais. Então nós não defendemos uma abertura ampla e transversal, né, horizontal, em todas as cidades brasileiras, mas sim defendemos que pontualmente, como é o caso de Porto Alegre, como é o caso ali de Canoas, de Gravataí, de Pelotas, enfim, onde os indicadores permitem a abertura, que a gente faça e inicie esse processo de abertura. Certo. Presidente, o BNDES ofereceu uma linha de crédito de 5 bilhões de reais para micro, pequenas e médias empresas, mas muitos lojistas enfrentam empecilhos para a liberação desses recursos. Você poderia dizer como está essa situação hoje e que medidas econômicas têm sido buscadas? Olha, realmente, isso é um fato, né? A gente tem as informações aqui de que os micro, pequenos e até médios empresários, lojistas não têm conseguido acessar o crédito disponibilizado pelo governo, por problemas aí no transferência desse recurso, ou porque está represado em banco, ou por alguns outros problemas burocráticos, técnicos. Então a gente tem uma informação aqui que 10% dos lojistas que tentam acessar crédito têm obtido êxito. É um nível muito baixo. Então é uma situação preocupante. E visando isso, a gente passou a tomar algumas atitudes aqui no nosso setor para financiar o caixa desses nossos lojistas. Então, nesse período também de março até o momento, o setor já disponibilizou mais de 2 bilhões de reais em concessões, seja via isenção, seja via adiamento de pagamentos e taxas, para que o lojista possa suportar esse período e sobreviver a esse período. Por parte do consumidor, o senhor observa alguma mudança de comportamento em quem já voltou a frequentar os shoppings? Sim, a gente tem percebido que o consumidor também está entrando nesse novo normal. Então as compras nos shoppings elas têm sido muito mais assertivas, né? Uma compra programada, não aquela compra espontânea, casual, de uma pessoa que fica passeando no shopping, se sente atraído por algum produto, algum bem ali e compra. Então, nesse primeiro momento de retomada, a gente nota que a taxa de conversão ela é maior. Né? O sujeito que vai ao shopping ele vai com a certeza de comprar alguma coisa, ele não vai mais para passear, mesmo que não é o momento, né, Brenda? A gente entende que vai chegar esse momento, mas ainda não é o momento. Então, a gente já notou essa mudança desse hábito, que naturalmente ele vai voltar em algum momento à normalidade, mas a priori é um hábito saudável de segurança e de respeito aí ao isolamento e ao afastamento social. Sim.
Agora falando, presidente, de empregos, mas no recorte de estado de Rio Grande do Sul. A associação estima que os shoppings de Porto Alegre gerem 80 mil empregos diretos e indiretos na cadeia econômica gaúcha. Quais são os prognósticos de cenários para a cidade e para o Rio Grande do Sul? Sim, a gente tem uma importância grande aí na geração de empregos e renda e no desenvolvimento dos municípios onde a gente está inserido. Sofremos bastante, temos sofrido bastante aí desde o início da crise com esse fechamento. Não temos um quadro generalizado de fechamentos de lojas e demissões. É claro que vão acontecer pontualmente uma ou outra loja e demitindo funcionários e fechando as portas, infelizmente, mas eu acho que com essa abertura agora ela vai ser muito saudável e eu tenho certeza que com os nossos protocolos de segurança, com a conscientização da população, a gente vai conseguir voltar a uma atividade econômica, dar sobrevida e dar gás aos lojistas e aos empreendimentos para que a gente possa continuar colaborando com o Estado. Então, não acredito em quebradeira, em demissões generalizadas, mas evidentemente parte desses 80 mil colaboradores e funcionários vão perder o emprego e não significa que não vão poder retomar ali à frente, mas com certeza algumas demissões vão acontecer nesse período de acomodação desse novo. Em Porto Alegre, o decreto número 20.583 passa a permitir o funcionamento do mercado público, shoppings, galerias e centros comerciais, além de restaurantes, bares, lancherias, museus, bibliotecas, entidades sindicais, atividades religiosas como missas e cultos, clubes de tiro, atividades de ensino individual e no sistema drive-in, como cinemas. Contudo, existem regramentos específicos. Para shoppings, supermercados, museus, a lotação é de no máximo 50% da capacidade e o distanciamento mínimo de 2 metros deve ser mantido entre todos os frequentadores. O prefeito Nelson Marquesan Júnior explicou as razões determinantes para a autorização de reabertura. Há 20 dias atrás, nós tivemos o que era então nosso pico de utilização de leitos de UTI por pessoas com coronavírus. Há 40 dias atrás, nós tínhamos 43 pessoas na UTI confirmados com o vírus. Ontem, hoje, nós temos em torno de 44 pessoas, leitos, né, utilizados por pessoas com coronavírus. Nós temos uma capacidade um pouco maior que isso. Nós precisamos usar a nossa capacidade, ter esse crescimento, para que as pessoas, de forma organizada, comecem sim a se contaminar. E é perigoso até eu falar isso, mas o vírus ele permanece entre nós. O vírus vai continuar nas nossas vidas. Os cuidados de higiene nós continuaremos tendo, mas na vida normal o vírus ele vai passar de um cidadão para o outro, infelizmente. O que nós não podemos assim, conceber ou aceitar é que as pessoas faleçam por esse motivo, pelo vírus, sem ter tido atendimento. Nem pelo vírus e nem por nenhuma outra doença. Então, até porque, Nando, todos nós, em algum momento, vamos falecer. O que é inaceitável é falecer sem um atendimento. Então, o nosso número de controle máximo é as pessoas que estão na UTI com coronavírus. A gente tem leitos disponíveis para atender ou não. Por que leitos? Porque é o que a evidência científica diz e é o principal diferencial quando a pessoa está tendo uma deficiência no seu organismo em virtude do vírus, né? Que é a questão respiratória, que ele ataca com mais força e, portanto, ele precisa de um ventilador, né? Então, este é o número que a gente tem, número mágico, vamos dizer assim, um dos números, o mais forte deles, de controle para a gente poder liberar mais a sociedade. O gestor municipal também comentou que, mais do que nunca, será preciso contar com o bom senso da população. Eu tenho expectativa que os porto-alegrenses possam entender que a responsabilidade individual de cada um de manter um distanciamento físico das outras pessoas e caprichar na higiene, ela vai ser determinante para a gente poder se manter aberto ou avançar em voltar algo parecido com o normal de antes, ou da gente em 1, 2, 3, 4 semanas, né, voltar a ter aí alguma estratégia de isolamento que seria
muito triste, mas é que eu não digo que é impossível, né? Então essa é a expectativa que eu tenho da consciência de cada porto-alegrense, e eu sei que é uma mudança de hábitos. Eu também tenho esse hábito de tocar nas pessoas, de abraçar as pessoas, de pegar na mão, de cumprimentar, de beijar para dar um oi para uma mulher. Então é normal, a gente gosta disso, mas tem que mudar esse hábito. E do ponto de vista de saúde, são questões simples, né? A segunda questão que eu espero é que a gente possa avançar. Isso seja sempre um caminho de retorno ao quase normal, né? O normal, como era, talvez não exista mais, pelo menos esse ano, né? Mas que a gente retome aí as nossas atividades dentro de uma normalidade possível, o mais rápido possível. Na Serra Gaúcha, onde os shoppings estão prestes a completar um mês de reabertura, a avaliação é de que mesmo com a queda de circulação, abrir as portas é vantajoso. Em Caxias do Sul, o Shopping Prata Vieira, o mais antigo da cidade, retomou as atividades no dia 22 de abril, com 40% de queda no volume de frequentadores. Já no Iguatemi da cidade, que optou por reabrir as portas há exatamente um mês, o movimento caiu cerca de 50% em relação ao ano passado. O repórter Celso Sborla, correspondente do Correio do Povo, nos conta um pouquinho sobre o panorama de como as coisas estão. Boa tarde, Eric. Autorizados por decreto municipal a retomar o funcionamento ainda no dia 17 de abril, que especificou regras restritivas e de segurança sanitária a serem seguidas, os shopping centers de Caxias do Sul apresentam movimentação de público bem abaixo da normalidade. As lojas e as praças de alimentação estão operando de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, com possibilidade de abertura opcional às 8 horas. Nos domingos e feriados, as lojas funcionam das 14 às 20 e a praça de alimentação das 11 às 20 horas. Cinema e parque de diversões permanecem fechados. O comércio de rua também se ressente de clientes. Pelas ruas existe boa movimentação de pessoas, mas que não se reflete em consumo nas lojas. Para se ter uma ideia, nesta terça-feira foi divulgado o desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de março. Influenciado pela suspensão das atividades na indústria, comércio e serviços por conta da pandemia de coronavírus, o desempenho da economia de Caxias do Sul em março apresentou crescimento de 2,4% em relação a fevereiro. O comércio foi o setor mais impactado, com queda de 14,9% em março. Foram praticamente 10 dias sem vendas no mês. Com relação a casos de Covid-19, no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde de Caxias, nesta terça-feira, a cidade tinha 110 casos positivos, sendo 64 recuperados, 39 em isolamento domiciliar, 1 internado em UTI, 3 em enfermaria e 3 óbitos. Outras 47 pessoas ainda aguardam resultados. Também chama a atenção em Caxias do Sul a solidariedade para quem está precisando de alimentos. Hoje pela manhã, por exemplo, 11 empresas e entidades empresariais do município doaram para a prefeitura 130 toneladas de alimentos. A iniciativa foi coordenada pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do município. Juntas, entidades e empresas doaram o equivalente a 12 mil cestas básicas, totalizando 120 mil itens e mais de R$500 mil. Apesar da expectativa para a reabertura ser generalizada no país inteiro, executivos afirmam que a tendência é de que os estabelecimentos mantenham estruturas de drive-in e delivery, ao menos nos primeiros momentos, para atender clientes que ainda não se sintam confortáveis para comprar presencialmente. Para discutir o futuro dos shoppings, eu convidei a Roberta Veloso, superintendente do Center Shopping Rio, e que há 30 anos atua nesse ramo de mercado. Roberta, bem-vinda. Conta pra gente, então, quais são as principais dificuldades que os shoppings terão daqui para frente, após a pandemia do novo coronavírus. Hoje é uma crise sem precedentes, né? A gente não passou por nenhum tipo de crise desse sentido. Já passamos por recessão, por crise econômica, mas nunca tivemos, né, esse tipo de situação, e coloca em xeque-mate até a nossa orientação profissional, né? Quer dizer, a gente sempre tinha uma coisa muito certeira, né? O pensar fora da caixa sempre foi feito, mas agora, além do pensar fora da caixa, a gente vai ter que se reinventar literalmente, né? Porque as pessoas sempre falavam, né? O mercado de shopping center tem que melhorar, tem função do online que está vindo, né? Agora, mais do que nunca, isso vai ser feito, né? Só que para a gente poder
passar essa retomada, né, ainda precisa um step antes, né, que é essa abertura, é esse cuidado, né. Eu falo que a gente vai ter muito fiscal de mall, né, quer dizer, a gente vai ter dois públicos aí que a gente sempre atendia com muito zelo, que é o lojista e o cliente, né, que é o consumidor final, que no shopping, na verdade, a gente tem dois clientes, mas a gente vai ter que dar atenção para os dois de igual forma, quer dizer, o lojista para a retomada e até consultorias, né, auxiliando ele em todas essas exigências sanitárias, né, de espaçamento, distanciamento, praça de alimentação, por exemplo, né, e explorar a criatividade, né, e até fomentar essa parte promocional para ele começar a ter uma retomada em venda. Em paralelo, a gente tem que montar, a gente fala que é um task force, né, que é uma força-tarefa muito grande, que todos os shoppings do Brasil já estão desenvolvendo seus protocolos, e claro, cada prefeitura, né, cada região vai chancelar esses protocolos e a própria vigilância sanitária, os órgãos competentes, para fazer essa reabertura com a melhor maneira possível, porque corre-se o risco de você não praticar a contento e talvez até ter um passo atrás e novamente um fechamento, né? Eu digo numa situação mais crítica. Então, todo esse processo, né, de temperatura de mall, adesivação, né, de conscientização, a parte dos banheiros, só para você ter noção, as papeleiras, né, de papel vão ser de vento, né, que você bota a mão para limpar a mão no banheiro, já não vai mais ser usada, vai ser só de papel, mas a de papel tem que ser automática, porque você não pode colocar a mão na roldana para puxar o papel toalha, né? Então são esses detalhes que todos os shoppings, e aí na busca de mesmos fornecedores, estão correndo atrás desse desafio, né? E a fiscalização, o que eu digo assim, a limpeza que a gente tinha, já existia uma rotina, né? Era uma rotina de uma força-tarefa na madrugada, né? Que limpava vertiginosamente o shopping, porque o shopping estava vazio, e durante o dia era aquela manutenção. Na minha opinião, aí eu como profissional, tá, Érica, eu não estou ditando verdade, isso é uma opinião particular, a parte de limpeza, ela vai ser assim, o coração do shopping, né? Quer dizer, toda a equipe de limpeza, ela vai ter que ser muito treinada, né? Porque a gente ainda tem uns atos falhos, né? De pegar alguma coisa sem luva, ou de não usar o produto, né? Que você tem que ter que ser um álcool, um desinfetante junto, e periodicamente, mas eu digo periodicamente, papo de meia hora, passar nos locais mais suscetíveis ao toque, né? Claro. Botoeiras de elevador, né? Já estão vendo botoeiras com sensor, quer dizer, só uma aproximação do dedo, você pega o andar para não ter um toque, né? Então, a própria parte de pagamento, a emissão do ticket no estacionamento, ela também, a própria Associação Brasileira de Shopping Center está dando um apoio muito grande nisso, vão ter que ser sensores, né, que o ticket ele faz a emissão. Os próprios termômetros, né, para aferir a temperatura, fornecimento de máscara, a fiscalização da própria segurança, porque o cliente, mesmo que ele queira entrar sem máscara, ele não vai poder entrar, né, e de que forma, com muita sutileza, você vai proibir isso. Então, ainda tem uma coisa da intercomunicação do profissional da ponta, que a gente chama, né, que é o segurança, a limpeza, com o consumidor que está entrando. O espaçamento, né, quer dizer, as cadeiras e prato de alimentação, tem shoppings que já estão retirando as nossas cadeiras, geralmente as nossas mesas, elas são fixas, né, na praça de alimentação. Então, a maioria dos shoppings já estão tirando, né, aproveitando que o shopping está fechado, está tirando para ter uma ocupação mínima lá de 30%, com os espaçamentos devidos. Então, essa preocupação, a gente falar, são só os primeiros 15 dias, ao meu ver, eu acho que não, porque esse vírus, infelizmente, enquanto não houver uma vacina, né, vai ficar todo mundo de sobreaviso, né? O alerta vai ficar muito mais ligado. Então, a preocupação, e eu como sou formada em comunicação social e marketing, né? Minha vida toda foi muito focada na parte de marketing também, a gente olha para o consumidor e fala, além dele ser o meu fiscal, que antigamente ele já fazia esses questionamentos, né?
E hoje as mídias sociais é um saque, né? A céu aberto, a gente brinca, né? Que hoje vai pro vento, né? Qualquer reclamação ou elogio, a gente vai ter que dar uma atenção muito redobrada para minimizar esse dano, né? Porque qualquer falha no sistema, né, sanitário, né, de limpeza que a gente tiver, isso pode contribuir negativamente para aquele shopping, né? Sem dúvida. Em paralelo, é a questão do lojista, né? Que também a gente tem que dar o apoio. Roberto, justamente queria te perguntar sobre a questão dos lojistas. Como é que foi essa negociação para os lojistas não terem tantas perdas agora durante essa pandemia? Que tipo de suporte foi dado da própria Abrace, dos shoppings? Como é que aconteceu isso? Na verdade, todo mundo foi pego de surpresa, quer dizer, surpresa que a gente diz, né, na hora que teve realmente, olha, eu fiz uma videoconferência e aí recebemos uma orientação do tipo, amanhã o shopping já está fechado, né? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tinha, que a gente teve que fazer um relacional muito grande com o lojista, tipo, calma, vamos respirar, porque se você olhar no shopping, a gente tem as grandes, né, os grandes varejistas, mas a gente tem a grande massa, né, que move um shopping center, na maioria, né, dos seus empreendimentos comerciais, são os pequenos varejistas. E aquele pequeno varejista é aquele cara que tem uma loja só, que ele tira o sustento da família naquela loja só, né? E um dia não trabalhado é um dia que lá na frente ele não vai ter compra para o supermercado dele, da casa dele, né? Claro. Então, esses lojistas é que a gente teve que fazer, e aí foi uma orientação nossa, né, da nossa área, né, dos nossos shoppings, que era focar muito nesse lojista, primeiro para acalmá-lo, né, do tipo, vamos com calma, a gente vai tentar fazer o melhor possível, e a gente criou alguns subterfúgios, nós fizemos algumas propostas muito atrativas com ele, para ele, com descontos, né, bem agressivos, principalmente aluguel, porque aí você começa a não fazer sentido, imagina você cobrar o aluguel de um shopping fechado, mas em contrapartida, a gente tem um condomínio. E esse condomínio é a mesma coisa que de um prédio, né? Um morador que não pague, ele vai me dar uma inadimplência, mas que as minhas contas continuam chegando, né? Os grandes centros comerciais, eles têm custos de concessionárias que é diferente de uma casa, né? A casa, se você não consome energia, você não paga, né? Em shopping center é diferente, você tem uma demanda contratada, então, teoricamente, você tem que pagar. Água, idem, né? Equipe de segurança, o shopping mesmo fechado, por mais que você diminua o contingente de segurança, você tem que ter um mínimo, porque ele fica vulnerável, né? Claro. Limpeza e idem. A própria manutenção de grupos geradores, que é onde fica, né, o coração também de ar-condicionado, climatização, por mais que o ar-condicionado esteja desligado ou ligado parcialmente, a gente precisa ter a manutenção, a equipe de manutenção. Então, foi uma corrida em paralelo. Uma para tentar ter a parceria do lojista para ajudar o shopping a sobreviver nesse momento de crise, e aí eu não digo só a gente, eu falo em todos os shoppings do Brasil, todas as grandes administradoras foram muito rápidas em suas ações, né, para tentar minimizar o dano, mas colocar um pouco de dinheiro para ficar esse tempo, até porque a gente não sabia quando que iria retornar, e realmente aconteceu o que a gente estava prevendo, e aí varia de estado para estado. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente já, mês passado, a gente já estava sabendo que não iria retomar tão facilmente, né? Aí, o que acontece? A gente, em paralelo, além de tentar flexibilizar vários descontos para o lojista, por outro lado, foi um corte, né? Porque a gente pegou todo o nosso planejamento orçamentário, que a gente faz um ano inteiro, e a gente parou e olhou e falou, olha, onde eu posso reduzir, né? Negociação com fornecedores que a gente vinha pagando. Peraí, agora eu vou ter que aumentar a minha parcela de pagamento, porque eu não vou conseguir te pagar agora, né? Então, para você ter noção, tem shoppings que estão tendo 30% da arrecadação condominial, né? E 30% para um shopping, você não paga, às vezes, dependendo do tamanho do shopping, nem a folha salarial, né? Então, a parte administrativa, porque não adianta eu chegar e pegar a minha parte financeira, né, e minha parte de operações, que é a parte administrativa, e mandar todo mundo embora. Primeiro, que não é esse conceito, né? Sim. A gente não é para fazer isso. Em segundo lugar, eu
eu preciso deles, porque a máquina, além de ter que ficar viva, a gente tem que fazer essa força-tarefa junto aos lojistas, né? Junto aos fornecedores, com negociação. É um órgão vivo, né? Mesmo ele fechado. Então, foi duro, foi muito duro. Eu digo que nos primeiros 30 dias a gente trabalhou, mesmo em home office, eu fico brincando que a gente trabalhou 24 horas por dia, né? E, ao mesmo tempo, ser meio psicólogo, porque o próprio lojista, ele queria uma pessoa para desabafar, né? Da mesma maneira que a gente também estava, né, naquele momento, né, de incerteza, e ele muito mais. Então, tem lojista que me liga até hoje e fala, e aí, me diz uma notícia boa. Eu falo, eu queria muito te dar uma notícia boa, mas no Rio de Janeiro ainda não temos. Então, a gente começou, a gente fez uma proposta a médio prazo, quer dizer, essa proposta que a gente fez para os nossos lojistas, ela se perdura até julho, então, pelo menos até julho, a gente acomodou um valor que ele possa fazer esse desembolso e, ao mesmo tempo, fomentá-lo no online, né? Nesse meio tempo, muitos deliveries, a gente fez a ponte de empresas de deliveries para lojas de pequeno porte que não tinham esse formato de delivery, né? E aí a gente começou a fazer para ele, pelo menos, ter um valor mensal para ele se manter e passar da crise sobrevivendo, né? Porque os grandes varejistas já é uma outra leitura, sofreram muito, mas além da estrutura, né, maior, eles também têm uma administração interna maior, né? Então a coisa ela se desenvolve com mais planejamento, vamos dizer assim. Então o que eu vejo é que assim, os pequenos é que sofreram e vão sofrer muito mais na frente também, porque é o que eu te falei, a administração de cada shopping ela vai ter que ser uma grande guardiã e auxiliadora dos lojistas, né? Vai ter lojista que não vai se preocupar de ter o álcool em gel, ou vai esquecer, ou o espaçamento, ou a quantidade de gente na loja. Então, a minha equipe de segurança ela vai ter que ser treinada para chegar lá e avisar o vendedor, ou a gerente, ou o proprietário de que está sem muita gente, coloca banheiro. Eu vou ter que ter um banheirista, porque eu não posso criar uma aglomeração dentro do banheiro, né? E, por outro lado, tem a parte de marketing, que a gente também não vai poder estimular aglomerações. Então, por muito tempo, os centros comerciais eles não vão ter esses eventos, né, agregadores, né? Eu não vou ter show, eu não vou ter evento infantil, né? E aí que é a grande magia e maestria de conseguir trazer o consumidor para dentro, mas de uma outra ótica, né? Mas, assim, aí é um outro papo que eu estou até escrevendo um outro texto que eu acho que vai ser uma outra leitura, né? Eu falo muito da questão do online e do shopping, que o shopping vai sofrer, eu acho que não. Acho que a pessoa vai querer, o ser humano, ele é agregador, né? O ser humano, ele gosta de estar junto com as outras pessoas. O shopping é essa questão do ver e ser visto. Então, aí eu acho que é um processo que a gente vai ter que fazer, mas com muito cuidado também para respeitar o protocolo desse de início, né? Claro, sem dúvidas. Tu vais falando, eu vou anotando aqui alguns pontos para retomar contigo. Desculpe, eu falo super rápido. Hein? Não, capaz. Então, você é jornalista, você já está acostumado, né? Sem dúvida, com certeza. Mas é isso, então assim, eu só acho que assim, é um novo shopping que está surgindo, né? E não é a Roberta só que está falando. Eu estou falando de grandes administradores, né? De grandes proprietários de shopping que têm 60 anos no mercado e que estão falando a mesma coisa. Eu acompanho diariamente, né? Que é importante essa troca e essas entrevistas, né? Que esses papas de shopping center estão fazendo, e vai muito do que a gente está pensando, sim, quer dizer, é usar a criatividade, porque a gente vai continuar financeiramente abalado, porque não é abrir as portas e o lojista vai começar a vender horrores e eu vou começar a receber o meu aluguel e vou começar a receber o meu condomínio, né? Isso tudo vai ser muito pausado, né? A médio e longo prazo. Então, a gente está fazendo uma retomada, não é só inicial, mas até dezembro, né? Então, como é que a gente vai ter esse gasto também mais excessivo de pessoas de limpeza, esse gasto com máscara, álcool em gel, porque a grande maestria do negócio é que shopping, as pessoas acham shopping tem muito dinheiro, né? Não, o shopping ele é como se fosse um condomínio residencial. Ele precisa da contribuição do condomínio ordinário, né, da despesa ordinária do lojista para poder viver, né, na sua proporção. Então tem shopping muito pequeno
pequeno, tem shopping muito sensível, que já estava passando por um processo, né? Se a gente olhar o Rio de Janeiro, aí eu falo muito do estado que é onde eu moro, né? O Rio de Janeiro já passava por uma crise financeira muito grande, né? Então, essa escassez financeira aqui de consumo, né? A gente já estava vivendo. Claro que já estava começando a ter uma luz no fim do túnel. Quando vem essa rasteira, a gente tem que parar de novo e ver da onde que eu vou reter esse meu consumidor, tratá-lo muito bem, cuidá-lo dele, para ele voltar para o meu shopping sentindo segurança e estimular a compra. Então, tem um viés aí muito delicado, que todos os administradores, isso eu posso ter certeza, já estão conversando, e cada shopping é uma região. Eu já fui diretor e eu já atuei em Porto Alegre. Porto Alegre tem um outro tipo de consumidor. No Rio já tem outro, né? São Paulo. Uhum. Então, é meio que estudar até antropologicamente o consumo, né? A antropologia do consumo aí para ver como é que cada região vai se comportar. Né? Então, eu acho que a função da administração, e aí não puxando sardinha para o meu lado, mas é onde eu trabalho há 30 anos, é que a gente vai ter que ter uma missão assim exponencial, né? Porque é esse cuidado, é essa atenção diária, é ensinar para a equipe de ponta, é um atendimento ao lojista, retenção de loja, porque tem muita loja que está falando para a gente do tipo, olha, o mercado já diz, né? 15%, eu vi até uma matéria que talvez 15% das lojas de shopping center vão fechar. Né? Então a gente também não pode ter isso, né? Então a gente vai segurar da melhor maneira possível. E o principal, né? Os empreendedores, que são os donos dos shoppings, eles estão muito cientes, né? É óbvio, eles estão perdendo milhões, né? É impressionante, cada dia que sem venda é menos aluguel e menos receita para o empreendedor, e ele imagina o que ele investiu, né, nesse equipamento, as melhorias que ele fez ao longo dos anos desse equipamento, né? Então tem todo um payback aí que tem que ser feito, mas ele está muito consciente e ele está muito junto da gente, das equipes de ponta, dizendo, olha, vamos fazer o que for possível para segurar esses caras, né? Os lojistas, os bons lojistas, o cara que está junto do shopping. Então, eu acho que vai criar, não é querer ser poliana não, mas eu acho que vai criar uma sinergia muito grande, tá? Entre a administração e o próprio lojista, para tentar chegar a um comum acordo e junto a gente seguir, né? Entendeu? Porque senão, se a gente não se unir agora e não realmente não tentar ver os pontos mais nevrálgicos de cada equipamento, aí realmente eu te falo que vai ter shopping que pode passar por vários problemas, né? De vacância, do próprio fluxo, né? Mas a própria Associação Brasileira de Shopping Center está muito atenta a isso, está auxiliando muito, né, todos os empreendimentos em função disso, né? A gente vai ter que retomar cada região uma região, mas os cuidados são os mesmos. Seja shopping descapitalizado ou shopping capitalizado, né? Quer dizer, o shopping que não tem dinheiro, que já não tinha dinheiro, né? Que vivia com um condomínio muito enxuto, ele vai ter que ter o mesmo protocolo que um shopping grande que talvez esteja mais saudável financeiramente, entendeu? Claro. Então, é essa conta que é cruel, entendeu? Mas a gente vai passar. Eu acredito que a retomada ela vai ser um pouco mais delicada, mas rezar para realmente esse vírus ou se dissipar ou vir a vacina o quanto antes, e aí eu acho que a gente vai seguir bem. Final do ano já com alguma esperança para 2021. Roberta, tu citaste anteriormente a questão da antropologia, né? E também a diferença que existe entre o consumidor do Rio de Janeiro e o consumidor de Porto Alegre. Eu queria que tu explicasse, assim, brevemente para o nosso ouvinte o que tu percebes como principais diferenças entre esses dois públicos, Rio e Porto Alegre. Não, na verdade, quer dizer, o público de Porto Alegre, eu digo até pela questão geográfica, né? Uhum. Eu falo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele tem um comportamento muito mais, vamos dizer, despojado, né? O nosso consumidor, ele vai de final de dedo para shopping center, né? Ele tem um outro tipo de comportamento e, ao mesmo tempo, ele tem a praia, né? Então, meu grande desafio, meu maior concorrente é a praia, né? Então, quando domingo de sol, eu já acordo e falo, já não sei se eu vou ter o mesmo público que eu teria, né, lá na frente. Uhum. Só que eu acho que Porto Alegre, né, ele tem alguns
tipos de hábitos um pouco diferentes, né? O porto-alegrense, ele frequenta o shopping como uma forma de uma ação social, de um evento social importante para ele. Eu faço uma analogia muito parecida com o de São Paulo, né? As pessoas têm outro comportamento, até de se vestir. Eu admiro muito, né, as pessoas do Sul, mas dependendo, por exemplo, eu falo Porto Alegre, mas eu falo até do Sul como um todo, né? Regiões menores talvez tenham um comportamento de não almoçar no fim de semana no shopping, no domingo, entendeu? O carioca, ele vai, né? Eu já vejo não só o porto-alegrense, não é uma afirmação, mas a região sul, e principalmente as cidades menores, ela tem essa outra cultura, né? Então, da reunião familiar também ocorre muito aqui no final de semana. Se reunir com a família no domingo para comer um churrasco ou assim. É o famoso churrasco, né? Então tem essa questão. O brasileiro, o carioca não. O carioca, ele já tem uma outra cultura, né? Ele tem uma cultura do barzinho do lado de fora, né? Por isso que os shoppings estavam se reinventando também, né? De ter uma questão de gastronomia muito próxima ao que você encontra, né, na rua, né? Porque o carioca, ele tem isso, até pelo clima, né? Quando está muito quente, né? E aí, também no verão é importante pra gente, além de a praia é o nosso concorrente, mas também o ar-condicionado é o nosso amigo, né? Porque as pessoas vão pro shopping, né? E é a questão do consumo mesmo, o comportamento do consumo. É óbvio que o Sul, ele é muito... Vou ser leviana de falar, de afirmar, mas assim, o que eu vejo, né, a estabilidade financeira do Sul não se compara com o cenário financeiro, o cenário econômico do Rio de Janeiro. Então, o consumo do ticket médio, né, das lojas, dos shoppings do Sul, eles são, dependendo da região, né, um fator relevante em detrimento ao nosso aqui. O nosso, é difícil essa retomada, né, é difícil esse comportamento, né. Então, a socialização, no caso do carioca, dos shoppings cariocas, é que acho que vai surtir o efeito para trazer esse pessoal para dentro do shopping de novo, né. O carioca, ele é mais essa coisa do agregador. O Sul, ele tem um destino, né? Ele vai no shopping, claro que ele leva o filho dele para passear, ele tem um game lá para brincar, mas o carioca, ele usa o shopping center como uma extensão do lazer dele, né? Do lazer mesmo, de rodar, de passear, de sentar lá no lounge e ficar conversando, né? Não digo que, quer dizer, todos os shoppings são assim, mas tem essas características, e a característica principal é isso mesmo, é o fim de semana, né? Quer dizer, o desafio que eu tinha muito nos shoppings do Sul de trazer o consumidor, né, para dentro do shopping é um outro desafio. O desafio que eu tenho no shopping carioca é durante a semana, né? Porque aí o cara, de noite, talvez o cara não queira ficar dentro do shopping, de repente o cara vai tomar um chopinho na rua, né? Então são essas variáveis, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas a retomada, que eu vejo para qualquer região, tá? Ela vai ser muito difícil, porque é o medo, né? O medo no início vai parar, a desconfiança se aquilo ali está limpo, ou se está tudo esterilizado, ou a praça de alimentação, né? A gente vê a problemática de self-service, já saíram algumas pólices de self-service, tem regiões que não vão deixar nem abrir o self-service nesse momento, ou se abrir, tem que ter aquele artefato para evitar o contato, o próprio funcionário do self-service que vai servir você. Então tem uma particularidade em todos os shoppings, tem self-service e tudo mais, que é complicado, que a gente vai ter que, de repente, chegar para um lojista desse tipo e falar, cara, faz prato pronto, você vai ter que se reinventar também. O cara não vai mais te servir, você vai fazer um prato pronto lá que você vai entregar para o cliente, né? Enfim, a retomada ela vai ser dura para todos, isso eu posso te dizer. Mas, assim, o shopping ele vai ter que ter muita atenção, a concentração de esforços nesse momento vai ser o cuidado sanitário, o cuidado da higiene, o seguir os protocolos, porque isso é que vai dar um pouco mais de confiança do consumidor retornar, entendeu? Sim. Porque se ele chega no shopping e ele não encontrar esse tipo de serviço, esse tipo de alerta de cuidado, ele vai trocar para
Eu acho que é um ponto bem importante isso que tu mencionaste, porque além de tu fazeres a higiene, ter todo o cuidado, tu vais precisar comunicar que tu fez aquilo, né, para gerar confiança do consumidor. Então a equipe de comunicação vai ser bem importante esse trabalho mesmo. Não tem jeito, a conscientização a gente já recebeu, até layout, todas as orientações devidas, já está começando a produzir, porque a gente já tem que deixar tudo pronto para a retomada, né, que a gente não sabe quando, mas na hora que abrir tem que estar tudo pronto, e é tudo, desde banheiro, praça de alimentação, o próprio elevador, o próprio estacionamento. É uma conscientização muito grande, porque as pessoas, conforme forem para a rua, Eric, o cliente, aí eu digo o ser humano, né? Não digo nem o cliente, o ser humano ele é assim, ele começa a relaxar, né? E esse relaxamento não pode acontecer, porque se vem uma outra onda, né, de contaminação, aí você já sabe o que vai acontecer. Fecha tudo de novo, e prováveis lockdown de novo, e a gente não espera isso, porque, mais uma vez, a gente começou a nossa conversa, é uma crise sem precedentes. A gente não sabia lidar com isso. Você não tinha um by the book para falar, e agora, né? Só que é uma coisa mundial, né? Não foi uma coisa pontual do Rio e do Brasil, né? Do Sul, entendeu? Então aí a gente começa até a olhar, né? Olhar como referências outras situações que estão acontecendo em outros lugares que já estão reabrindo do mundo, e a gente vê que é isso, é esse cuidado sanitário, é esse cuidado de vigilância, de fiscalização, de apoio, de conscientização, é isso que vai fazer a retomada gradual. Mas será gradual. Ela não será... não vejo o shopping abrir e já ter um número gigantesco de pessoas que a gente vai ter até que segurar a entrada. Não, as pessoas ainda estão receosas, né? E principalmente, um outro fato importantíssimo que todos os shoppings vão ter que fazer é a climatização, né? Quer dizer, limpeza de duto, higienização dos dutos, utilizar desinfetante, desinfectar toda a parte de climatização, porque o problema do shopping é diferente de um shopping de rua, né? De uma loja de rua. Ele não está a céu aberto, né? Ele é confinado, vamos dizer assim, né? É uma grande caixa. Então, essa parte da climatização, limpeza de duto de fan coil, ela também vai ter que ser realizada rotineiramente. E isso tudo, acredite, Eric, é muito investimento. Eu posso imaginar, com certeza. Roberta, achei interessante também que tu mencionaste a questão da necessidade do público também manter a higiene, né? Porque não basta o shopping oferecer todas as condições se o público não respeitar. Porque eu acredito que isso seja também uma questão de trabalho coletivo entre todas as partes envolvidas. E hoje nós falamos com o prefeito aqui de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, e ele mencionou isso, essa mesma questão que tu falaste, de que se for necessário, vai fechar novamente. Então temos que trabalhar todos juntos para que só possamos avançar e não retroceder ainda mais. Exatamente, mas é esse cuidado. Por isso que eu te falo que essa conscientização, e aí a gente vai contar muito com logística também para divulgar isso, e eu conto muito também com as prefeituras, né, e os governos, né, do Brasil, eu estou falando do Brasil inteiro, para manter essa conscientização, né? Ela no início ela vai ter que ter essa mesma dimensão que está tendo agora, mesmo nas reaberturas. Então, Porto Alegre, que está reabrindo, realmente, o prefeito está certíssimo. A gente vai ter que ter essa doutrina, né? Essa batinar mesmo, né? Não saia de máscara, use luva em algumas situações, cuidado quando você chegar em casa, cuidado quando você tocar no ambiente, porque as pessoas começam eles estão tão ávidos a poder sair de casa, né? Porque o ser humano não foi criado para ficar confinado, né? Que quando realmente sair, vai ser igual criança no parque, né? Provavelmente, né? Aquela coisa. E quando você está em êxtase, olhando tudo, olhando loja, tomando uma casquinha de sorvete, talvez alguns descuidos vão ser feitos, né? E a gente vai ter que realmente ser um polo também de vigilância e de cuidado e avisar, né? Toda a equipe está sendo preparada, toda a equipe, seja equipe de estacionamento, equipe de segurança, equipe de limpeza, a própria equipe administrativa, manutenção, né? Todo mundo vai precisar máscara, a limpeza das máscaras, quer dizer, a lavagem das máscaras, a gente vai ter que também tomar conta disso com os funcionários, se forem descartáveis, use e joga fora. Então, uma vigilância de todos os lados, né? Roberta, para a gente finalizar aqui, eu quero saber especificamente sobre o Rio de Janeiro.
A gente tem aqui na região sul a maior concentração de shoppings abertos, são 56 das 89 estruturas operantes do país hoje em dia, de acordo com a associação. Acho que no Rio de Janeiro não existe ainda uma expectativa de que vá reabrir. A gente sabe que aí a situação está muito pior do que em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, mas eu quero saber qual é o prazo que vocês trabalham, se existe alguma estimativa de quando os shoppings vão começar a reabrir, nem que seja gradativamente, porque nós já conversamos aqui, né, que mesmo que seja gradativo, é melhor que o shopping estar fechado, porque tem toda a questão dos lojistas não terem caixa também do próprio shopping enquanto estabelecimento. Que aqui realmente é como você falou, né? A situação realmente está muito mais crítica, principalmente pela parte, né, do Sistema Único de Saúde, né, pela questão do problema de saúde que o Rio de Janeiro já vinha enfrentando, né? Mas, assim, a gente tinha uma estimativa que ela não se concretizou, né, que seria realmente alguma coisa meados de maio, isso lá atrás, né? Mas quando a coisa foi evoluindo, né, e o número de casos aumentando, e as tomadas de decisões sendo feitas, e a gente olhando os governantes, né, a gente acha, na melhor das hipóteses, a gente acredita, quer dizer, aí eu estou falando eu, Roberta, tá? É uma opinião pessoal minha, né? Meados de junho. Eu acho que meados de junho a gente retomaria, se não houver mais incidência, né? Porque se realmente tiver mais incidência, aí eu já não posso te garantir. Mas eu acredito, eu, Roberta, desenho meados de junho. O episódio de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halpe e o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.